Talvez você ainda não está pensando em levantar capital. Tá tudo bem. O ponto é que essa decisão costuma chegar bem antes do que a gente espera. E estar preparado pode mudar completamente esse jogo. Eu costumo dizer que 80% dos problemas de caixa de uma empresa podem ser evitados se você começar a levantar capital agora, justamente quando não precisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundamentos que tornam o processo menos reativo e mais estratégico. Primeiro, o momento adequado para abrir a conversa com os investidores. Segundo, como se diferenciar no funil de atenção desses investidores. E terceiro, o ritmo de acompanhamento que pode transformar um não em um ainda não. E no final desse vídeo eu vou destrinchar um checklist de acompanhamento que simplesmente triplicou a minha taxa de retorno em rodadas passadas. Mas contém uma linha-chave que a maior parte dos empreendedores ignora e que pode economizar alguma coisa como 6 meses do seu fluxo de caixa. Uma das perguntas que eu mais recebo de empreendedores é sobre o momento ideal para começar a levantar recursos. E só existe uma resposta: antes de precisar. Mas cedo ou mais tarde, você vai precisar de capital, seja para crescer ou seja para sobreviver. E levantar dinheiro leva muito mais tempo do que a gente imagina. Quando você começa cedo, com caixa no banco, você tira o elemento da pressão. Isso te dá espaço para planejar com mais clareza e executar com muito mais assertividade. Quando o dinheiro começa a acabar, você acaba entrando em qualquer conversa. Fica passivo no processo. Em outras palavras, perde poder de escolha. O desespero é um veneno para a sua capacidade de raciocinar. E o cérebro é uma das principais armas que nós empreendedores temos para levantar recursos. Antes de marcar qualquer reunião, considere de 8 a 12 semanas de preparação. Essa é a única etapa do processo que está sob o seu controle. Se você atropelar essa fase, certamente vai ter dor de cabeça mais para frente. Levantar dinheiro por equity é uma ciência completamente diferente do que você ir no banco e ter uma linha de crédito aprovada. Venture Capital é um jogo de acesso. E acesso é relacionamento. É sobre construir confiança com as pessoas certas no tempo certo. Eu aprendi que esse relacionamento ele não pode ser aleatório. Cada detalhe importa. Uma intro bem feita, um comentário numa palestra, um insight compartilhado, um update por e-mail, simplesmente tudo importa. São camadas, sinais, construção de reputação. Isso leva tempo. Fundraising é uma das 4 disciplinas fundamentais na rotina de qualquer founder CEO. Se constrói com antecedência e consistência. Aqui a gente não está falando de sprint, isso aqui é uma maratona. Só que atenção, se você não está dedicando no mínimo 25% da sua rotina para buscar capital e falar com investidores, talvez você deva repensar a sua rotina. Lembra do que eu já comentei aqui? 80% dos seus problemas de fluxo de caixa daqui a uns 9, 12 meses podem ser evitados se você começar a levantar capital agora, quando você não precisa. Você não está competindo só por capital. Antes do cheque, está competindo, na verdade, por atenção. E a atenção dos investidores é escassa, seletiva e muito difícil de reconquistar depois de um primeiro contato mal feito. Assim como você, o investidor também acredita que o tempo é o seu ativo mais precioso. Fundos recebem centenas de decks por mês. Só uns 10 ou 15% acaba virando reunião. E só uma pequena fração disso acaba avançando para discussão de termos e negociação. É um funil brutal. E o que filtra não é só a tese. A forma como você se apresenta já comunica muito se você vale aquele tempo dedicado ou não. A maioria dos e-mails recebidos pelos VCs são genéricos, mal direcionados, sem contexto e com um tom quase robótico. Nesses casos, é muito fácil para o investidor declinar. Difícil é esquecer quem, desde o começo, mandou uma mensagem direta, clara e com conexão genuína. Se o teu único objetivo nas conversas é o cheque, você está desperdiçando 99,9% das oportunidades que você está criando. As chances de alguém investir em você numa reunião isolada são de no máximo 0,1%. O mindset correto é usar cada interação dessas como uma oportunidade de construir. Construir o quê? Construir entendimento, aprendizado e principalmente relacionamento. Seu objetivo é gerar atração, não se vender. Eu sei que parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. Fazer perguntas abertas, pedir feedback sincero, explorar cenários juntos, atuar nos gatilhos mentais dos investidores. Sabe o que acontece quando você faz isso?
você está demonstrando maturidade. Na cabeça do investidor, essa maturidade leva à sensação de segurança. E, ironicamente, aumenta a sua chance, aumenta a probabilidade de você conseguir um investimento. Você precisa se destacar no meio do barulho, mas não é gritando mais alto, é se conectando melhor. 3 atitudes contribuem para isso. Estude a tese do investidor antes de entrar em contato. Você tem que demonstrar que existe conexão, existe fit real. Entenda o timing, entenda o momento certo. Alguns investidores ainda estão levantando fundo, outros investidores já estão compondo o portfólio. Demonstra para ele ou para ela que você sabe com quem está falando, que você entende do contexto dele. Isso vai fazer total diferença. Você não precisa impressionar, você precisa ser relevante, porque a atenção se conquista com contexto. E contexto exige preparo. Agora eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de investidores que atuam no early stage. Antes de fazer qualquer abordagem, você precisa entender o tipo de jogo que cada investidor joga. Muita gente acha que levantar capital é sair por aí falando com todo mundo no mercado. Não é. Isso se chama ruído. É desperdício de energia e principalmente tempo, seu e do investidor. Cada um tem uma expectativa diferente de risco, retorno, governança, maturidade de time e até de uso do dinheiro. Agora eu vou fazer um resumo dos perfis mais comuns presentes no early stage. O primeiro tipo de dinheiro é o capital próprio. Eu costumo dizer que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Se você quer dinheiro dos outros, você precisa começar colocando a mão no próprio bolso. Skin in the game, para mim, significa somente 2 coisas: dedicação full time e colocar o próprio dinheiro no negócio. Esse capital serve simplesmente para tirar a ideia do papel, construir um protótipo e começar a validar as primeiras hipóteses com clientes reais. O segundo grupo de investidores são amigos e família. É emocional, muitas vezes informal, e por isso mesmo aqui você precisa tomar cuidado redobrado. São pessoas que estão confiando em você, não na sua planilha ou nos seus números. Use esses cheques pequenos, que variam aí de 50 mil a 250 mil, para dar os primeiros passos estruturados. Montar o seu time, continuar construindo o produto e conquistar os primeiros clientes. Devolva esse dinheiro o mais rápido possível. Pela minha experiência, amigos e família vão ficar muito felizes se você simplesmente não perder o capital deles. Anjos e aceleradores. Aqui entram esses players que já conhecem como funciona o jogo e provavelmente querem contribuir além do dinheiro. As aceleradoras tendem a trazer rede, mentoria, visibilidade e metodologia. Os anjos, principalmente aqueles mais experientes, podem ser grandes aliados, abrindo portas comerciais ou até ajudando em rodadas de captação futura. Prefira aqueles com experiência no seu mercado de atuação. Cuidado com aqueles deals que não envolvem nenhum centavo, nada de recurso. O comprometimento, ele tende a vir quando dói no bolso. O ticket médio aqui é de 100 mil a 500 mil aproximadamente, mas pode variar. É ideal para refinar produto, acelerar a aquisição de clientes e refinar um pouco mais a operação. Family Offices e Micro VCs. Nem todos os Family Offices investem em startups diretamente, mas muitos deles, com o amadurecimento do mercado, vêm buscando diversificar seus portfólios para aumentar o retorno no longo prazo, especialmente nos mesmos setores onde essas famílias construíram suas fortunas. O processo de investimento costuma ser menos estruturado do que os fundos tradicionais e muitas vezes mais relacional. A mecânica dos micro VCs é muito parecida, só que com uma diferença. O capital ele vem de diversos cotistas e não de um único patrimônio. São veículos com cheque entre 500 mil e 2 milhões e meio, mais ou menos, e que gostam de acompanhar o negócio muito mais de perto. Pensa aqui como um anjo com cheque maior. Se você tiver acesso a esse perfil de investidores, eu recomendo bastante. Fundos de Venture Capital. E aqui a gente está falando de rodadas Pre-Seed e Seed. Aqui o jogo muda. Começam as chamadas rodadas institucionais. Por que a gente chama de institucionais? Porque existe processo, comitê, due diligence, contábil e jurídica. Mas também existe muito mais capital, mais influência e, na maioria das vezes, mais suporte. Os fundos aqui no Brasil que lideram as rodadas tendem a fazer cheques acima de 5 milhões de reais. Os que acompanham, que são chamados de followers, eles fazem cheque ali entre 1 milhão e 3 milhões de reais. Eu costumo dizer que para você entrar nesse estágio, você precisa de 3 coisas. A primeira é ter uma visão de futuro audaciosa. A segunda é apresentar evidências com base em métricas. E a terceira é ter uma narrativa muito afiada, é ter um pitch perfeito. Por último,
os chamados CVCs, os Corporate Venture Capital. Os fundos corporativos, eles são estratégicos por definição. Eles muitas vezes não estão interessados no retorno financeiro. O que eles querem é sinergia e inovação próxima do core business deles. Às vezes, eles também querem benefícios comerciais. Então, toma cuidado e presta atenção com os termos e condições que você vai colocar lá no contrato. Os cheques, eles costumam ser maiores até do que os fundos tradicionais de Venture Capital, mas o processo é muito mais lento. Então vale a pena você se preparar e ter paciência. Se realmente houver alinhamento, pode ser um parceiro poderoso no médio e no longo prazo. Bom, qual a moral da história? O caminho mais curto para o dinheiro é 1. Saber o que você quer e 2. Ter a noção exata do que a sua empresa precisa. A melhor forma de errar é achar que todos os investidores são iguais. Eu gosto de entender o fundraising como um exercício de priorização. Você não tem tempo nem energia para falar com todo mundo. E nem deveria. Investidores não são todos iguais. Eles têm teses, estágios definidos, setores de interesse, restrições de governança e o mais negligenciado, preferências pessoais. O primeiro passo é construir o que eu chamo de um CRM de fundraising. Aqui você precisa construir uma lista totalmente customizada para o seu negócio e minuciosamente elaborada com as pessoas que têm real potencial de se tornarem investidoras. Não é com qualquer pessoa. Bom, minha sugestão é você começar refletindo em 3 pontos. Qual é o estágio da sua empresa? Segundo, quanto de capital que você efetivamente precisa para chegar no próximo degrau? E terceiro, qual é, dentre os perfis de investidores, o mais adequado para sua empresa no estágio atual? Depois disso, e antes de abordar alguém, você tem que fazer o dever de casa. Pesquise os interesses e a tese de investimento. Analise as empresas em que ele ou ela já investiu. Lê entrevistas, escute podcasts, assista palestras, leia artigos que essas pessoas já publicaram na internet. Esse trabalho vai te ajudar a responder 3 perguntas essenciais. Primeiro, quem vale o seu tempo? Segundo, quem pode dizer sim o mais rápido possível? E terceiro, como fazer essa primeira abordagem da maneira certa? Hoje, a melhor combinação é usar ferramentas de inteligência artificial com o Sales Navigator, que é uma ferramenta paga do LinkedIn. Você pode utilizar o ChatGPT como agente de pesquisa para monitorar sites de notícias, podcasts, newsletters, participação em evento e muitas outras coisas. Depois, você tem que mergulhar no LinkedIn, no Sales Navigator, para aprofundar a tua pesquisa de forma mais qualitativa e reúne esses dados e organiza, bota lá no teu CRM. Se isso tudo parecer muito trabalhoso, e na verdade agora eu vou te mostrar um atalho real. A gente acabou de lançar aqui na Outcast o Capital Track. É um mapa dinâmico com os contatos de investidores ativos no early stage no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Startups e da ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, no Brasil tem mais de 7 mil investidores anjo ativos e mais de 250 fundos de Venture Capital em operação. Nossa missão é catalogar essa base de forma prática e acessível. Então, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo que você pode acessar agora. Você pode até tentar fazer o cold call, mas isso raramente funciona. Sabe o que é melhor? Ser apresentado por alguém em quem o investidor confia. Esse é o verdadeiro jogo do acesso. Investidores, eles são muito mais receptivos quando a recomendação vem de dentro da comunidade deles. Pode ser um founder investido, um LP, que são os cotistas dos fundos, um outro investidor, um sócio de um fundo, ou alguém do ecossistema e de uma relação já prévia de confiança que essa pessoa já tem. Por isso, a melhor abordagem é sempre por dentro. Só que não basta pedir uma introdução por e-mail e encaminhar o teu material. Isso não vai adiantar nada. Existe uma anatomia para abordagem eficaz e ela passa por 3 elementos fundamentais: contexto, clareza e conexão. Contexto. Por que você está falando com esse investidor? Qual é a real conexão entre o que você está construindo e o que ele costuma investir? Clareza. O que exatamente você está pedindo? Aqui não tenha medo de ir direto ao ponto. É um feedback, é uma reunião, um convite para um evento fechado? Como que você chegou até ele ou até ela? Quem que está fazendo essa ponte e por que essa pessoa te recomendou, te validou? Agora eu vou te falar os 4 caminhos de entrada mais eficientes. O primeiro, por startups investidas. Empreendedores do portfólio já têm o selo de aprovação do investidor.
Eles conhecem como ninguém a tese de investimentos e o perfil de pessoas que aqueles sócios do fundo gostam. Segundo, por LPs do fundo. LPs são os cotistas do fundo. Esses cotistas, eles nem sempre são fáceis de acessar, mas o LP, o cotista, eles são os reais clientes do gestor daquele fundo. Então, quando eles ligam, quando eles mandam mensagem, eles certamente têm prioridade na resposta. Por pares. Pares aqui são os sócios ou são os investidores de outros fundos, né? Todo mundo se relaciona. No Brasil, são um pouco mais de 200 fundos em operação. Na prática, é uma verdadeira panelinha. Todo mundo se conhece. Então, às vezes você não consegue o investimento com o investidor, só que a boa impressão vai fazer com que essa pessoa te recomende para algum colega que tenha a tese mais parecida com o tipo de negócio que você tem. E finalmente por atração. Aqui pouca gente sabe jogar esse jogo. Conteúdos, eventos, podcasts, social media, simplesmente tudo constrói a percepção que os investidores vão ter sobre você e sobre o seu negócio. Se você gera valor publicamente, você certamente vai ser notado. E com frequência procurado. É conseguir a primeira reunião. Você conseguiu a primeira reunião? Maravilha! Parabéns! É um passo bem importante que você acabou de dar. Mas é simplesmente o primeiro passo. Ainda tem muita coisa pela frente. Não se apresse. O objetivo dessa primeira conversa não é você convencer ou ter o cheque assinado. É você conectar. É você construir conexão. Não se venda, seja comprado. Pode parecer sutil, mas tem uma diferença enorme no que eu estou falando. O investidor quer entender 3 coisas. Primeiro, você tem clareza do problema que está resolvendo? Segundo, existe um caminho de crescimento viável por trás dessa visão de futuro? E terceiro, você é alguém com quem ele gostaria de passar os próximos 7 a 10 anos? Não transforme essa oportunidade num monólogo cronometrado. Não é uma palestra. É um diálogo. A equação ideal de tempo da primeira reunião é uns 20, 30% no máximo para apresentação e o restante para perguntas e respostas de ambos os lados. Sim, também é seu papel avaliar o investidor. Ele entende o seu mercado? Ele tem fôlego para investir nas próximas rodadas? Ele é bem relacionado? De onde que vem o dinheiro? Como que funciona a estrutura do fundo, do portfólio que ele está montando? Essas informações são absolutamente fundamentais para você saber. A primeira reunião bem-sucedida é aquela em que o próprio investidor propõe o próximo encontro. Bom, se a sua empresa estiver fora dos critérios do investidor, na verdade nem existirá essa primeira reunião. Ou então você vai ficar sabendo disso logo nos primeiros minutos da conversa. Então, se ele não sugerir o próximo encontro, não precisa entender isso como uma negativa, como um não. Você tem que encarar como um ainda não. Um ainda não é o resultado em aproximadamente 80% das conversas. Então não tem por que se preocupar. Interpretar isso como rejeição e simplesmente desaparecer. Fundraising é um processo de venda complexa. É preciso nutrir o relacionamento. Tem que ter paciência. Como? Simplesmente mantenha a sua empresa, a sua startup, no radar desses investidores. Agora eu vou te falar um checklist básico que você tem que fazer logo depois da primeira reunião. Primeira coisa, no dia seguinte você vai mandar uma mensagem no e-mail agradecendo o investidor pelo tempo para aquela reunião e vai mandar o deck. Ponto final. Na semana seguinte você vai entrar em contato por e-mail, por mensagem e vai pedir alguma coisa leve. Uma introdução, uma recomendação, um artigo, um livro, alguma coisa nesse sentido. Terceiro e mais importante, todo mês você vai enviar updates por e-mail, mas esquece anexos, PDFs ou PPTs mirabolantes, cheios de página. Você vai simplesmente mandar texto e números no corpo do e-mail. Só isso. Follow-up regular demonstra execução consistente. Antes de encerrar, eu quero que você saiba que tudo que a gente falou aqui sobre time, sobre atenção e sobre follow-up sempre vai depender de um dos passos mais importantes, que é saber exatamente quem abordar e ter acesso a essas pessoas. Ou seja, o mapa da mina. E eu tenho esse arquivo para você acessar. Ele se chama Capital Track. É um mapa que vai contar com milhares de investidores ativos no Brasil. O nome e o site do fundo, os principais sócios, ou seja, aqueles que assinam o cheque, e o mais legal, o canal direto no LinkedIn pessoal de cada um para você fazer a conexão que realmente importa. Essa é uma lista
que eu e o meu time atualizamos semanalmente. E você pode ter acesso de forma vitalícia se você tiver interesse. O link está na descrição aqui do vídeo. E para finalizar, eu queria te pedir um último favor. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal, é muito importante, você vai receber todas as atualizações, todos os vídeos que a gente publicar, muito conteúdo legal sobre empreendedorismo, fundraising, acesso a capital e crescimento de empresas inovadoras. Você vai receber conteúdo sobre tudo que eu aprendi nos meus mais de 20 anos como empreendedor e recentemente como investidor.